Quando falamos sobre vida saudável, normalmente as pessoas associam a uma boa saúde física ou a uma alimentação adequada, mas há um ponto que é muito importante quando falamos sobre vida saudável e que geralmente é negligenciado. Venha comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre ele e aí você vai poder perceber se talvez você está negligenciando essa questão também que é primordial para a saúde completa na sua vida. Pois é, como eu falei, geralmente quando falamos sobre ter uma vida saudável, sobre viver bem, sobre viver com qualidade, nós acabamos entendendo ou associando na nossa mente a gente praticar exercícios, a gente se alimentar direitinho. Porém, não é só isso, né? Inclusive, a OMS, quando ela faz a definição sobre saúde, ela trata da saúde integral. E saúde integral acaba englobando todas as áreas, todos os pontos da nossa vida. Então sim, né, cuidarmos do nosso corpo, praticar exercícios físicos, nos alimentarmos adequadamente é imprescindível. Só que tem um ponto, que é esse ponto que eu vou falar para vocês agora, que é muito importante, que eu já comentei aqui várias vezes, talvez já tenham ouvido, que se trata de um eixo sustentador na nossa vida. E que se esse eixo sustentador na nossa vida, ele não estiver bem sustentado, bem estruturado, nós teremos sim desafios. Inclusive, muitas vezes eu já percebo muito nos meus atendimentos que às vezes a pessoa tenta tratar com medicamentos, às vezes se cuida muito na parte física, se cuida na alimentação, mas se esse eixo ele não está bem estruturado, dificilmente a pessoa consegue ter resultados positivos. E não consegue sair daquele looping, às vezes, de dor, de dificuldade em que ela se coloca. Será que você já sabe que eixo é esse? Sim, esse é um ponto importante, é a nossa espiritualidade, é o nosso campo espiritual. Bom, tem uma analogia que é legal da gente fazer para você entender um pouquinho tudo isso que eu tô falando. Veja bem, quando nós cuidamos da nossa casa, por exemplo, para que não entre insetos, para que a nossa casa ela fique limpinha, muitas vezes se utiliza o que? Inseticidas, muitas vezes a gente faz a faxina para deixar ela bem limpinha, bem caprichada, para não ter nenhum problema, né? E quando a gente fala do campo espiritual? Será que a gente está fazendo essa faxina? Será que a gente está usando esses artifícios que nos auxiliam a manter uma boa imunidade espiritual? Será que a gente faz isso? Então, para que a gente possa estar bem imune espiritualmente, a gente precisa olhar para o campo espiritual na nossa vida. A gente precisa trabalhá-lo, desenvolvê-lo, olhar para ele diariamente, assim como nós fazemos com o nosso corpo físico, assim como nós fazemos com a nossa aparência, assim como nós fazemos com a limpeza, por exemplo, do nosso lar. Então, como que a gente pode fazer para que desenvolvamos melhor o nosso campo espiritual? É claro que as religiões podem ser uma boa fonte de conexão espiritual, sim, se isso fizer sentido para você, né? Elas podem ter um papel muito importante na sua vida, na vida das pessoas, como também outras formas de desenvolver a sua espiritualidade e muitas vezes de maneira mais individualizada, aprendendo a fazer uma conexão mais profunda entre você com o seu divino, com aquilo que você acredita que te sustenta, que te guia, que te orienta, que te protege. E aí eu acho isso assim muito bacana porque eu gosto de trabalhar com a espiritualidade de forma livre, sem dogmas, inclusive é o que eu faço nos meus atendimentos. Então o que é isso, trabalhar de forma livre, trabalhar sem dogmas? É a gente ter a possibilidade de se conectar com as energias, com a espiritualidade, de forma que faça sentido para nós. Algumas pessoas, como eu falei, vão se conectar através da religião, isso pode ser muito positivo.
Isso pode ser muito bacana. Mas também tem outras possibilidades e tem outras alternativas. Então, isso cria essa conexão espiritual que a gente faz, cria essa imunidade, para que a gente não deixe brechas abertas aí para receber sim interferências externas, para que a gente adoeça espiritualmente. Esse adoecimento espiritual que às vezes a gente acaba deixando com que aconteça, naturalmente gera depois doenças físicas. Tem uma expressão que a Mônica de Medeiros utiliza que eu acho muito bacana, que ela fala que o nosso corpo físico é o mata-borrão da alma. Então isso quer dizer que quando nós estamos com algum distúrbio, desequilíbrio, doença no nosso corpo físico, significa que o nosso campo espiritual, significa que a nossa alma, ela já está ferida há muito tempo. Então, se a gente cuida do nosso espírito, que é um movimento de dentro para fora, a gente consegue, inclusive, diminuir esses efeitos físicos que acontecem e que muitas vezes nos levam a tanto sofrimento. Então, comece a olhar para o teu campo espiritual. Como é que você gosta? Você gosta de fazer uma oração espontânea, né, do seu coração, conversando com o seu divino? Ou você gosta de fazer orações com meditações, por exemplo, que é quando você fecha seus olhos e se conecta com aquela meditação guiada, e aí eleva o teu padrão vibratório? Ou você gosta de talvez ter elementos na sua casa, ao acender uma velinha, ter um altar, onde ali você se conecta, onde ali você faz as suas orações? Como é que você gosta de se conectar? Talvez está na hora de você começar a explorar e a descobrir essas possibilidades. Mas isso sim é muito importante, então um apelo que eu faço: não negligencie o seu campo espiritual. E se você não sabe como desenvolver o teu campo espiritual, eu tô aqui para te ajudar. Então aqui no YouTube tem vários vídeos que eu falo sobre esse assunto, dando dicas, dando orientações sobre esse tema. Lá no meu Instagram também, no @AlissaMaia, você pode encontrar informações que eu coloco lá diariamente sobre esse tipo de assunto. E se às vezes você deseja um acompanhamento mais personalizado, a gente pode fazer sessões individuais, onde eu vou te guiar nesse caminho, nesse processo, além de, claro, né, uma jornada que eu tenho e que eu abro turmas eventualmente ao longo do ano, e que, se você quiser participar, voltada exatamente para o desenvolvimento da espiritualidade livre, continue me acompanhando, me acompanhe lá no Instagram, que eu sempre aviso por lá quando essas novas turmas vão se abrir. Então, se você gostou de entender um pouquinho sobre essa questão da imunidade espiritual, adorei esse termo, então deixa aqui o seu curtir, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, e como eu já falei lá no Instagram, no @AlissaMaila, você também pode me acompanhar para ter mais informações a respeito. Então, lembra também, né, claro, de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, para sempre ficar ligado, ligada, quando novos vídeos vierem por aqui. A gente se vê por aí e até mais!